Fala aí galera, aqui quem fala é Shadow Green, hoje trazendo algo diferente para o canal, né? É um teste, né? É um episódio piloto. Se gostarem, dê um like que a gente continua. Eu vou fazer a leitura do livro Gatos Guerreiros, tá? Eu vou começar com o prólogo e o capítulo 1, né? Então, se vocês gostarem, dê um like. Se não gostarem, por favor, explique por que não gostarem, que se for necessário eu faço algumas mudanças e continuo a série. Então tá, eu vou começar com o livro 1, né? Que é o Gatos Guerreiros na Floresta. Tá? Ele começa com um pequeno resumo da história, né? Ferrugem se contorceu e gritou, tentando escapar do agressor que se colocara às suas costas e o prendera com garras incrivelmente afiadas. Sentiu no pescoço os dentes pontudos. Ao longo de gerações, 4 clãs de gatos selvagens dividiram o território da floresta de acordo com as leis prescritas por seus ancestrais. Mas os gatos do trovão correm sério perigo, porque o malévolo clã das sombras se fortalece a cada dia. No meio da turbulência aparece um gatinho de gente, Ferrugem, que pode vir a se tornar o mais valente de todos os guerreiros. Esse é um pequeno resumo. E vamos pro prólogo. A meia-lua brilha sobre as rochas de granito liso, deixando-as prateadas. O silêncio é quebrado apenas pela ondulação das águas inquietas do Rio Negro e pelo sussurro das árvores na floresta mais adiante. Há uma agitação nas sombras e, por todo lado, figuras ágeis e escuras rastejam furtivamente sobre as pedras. Garras à mostra faíscam à luz da lua e olhos desconfiados cintilam como âmbar. Então, como se obedecem a um sinal silencioso, as criaturas saltam umas sobre as outras. De repente, gatos lutam aos gritos, dando vida ao granito. No meio do frenesi de pelos e garras, um enorme gato malhado eleva a cabeça em triunfo ao imobilizar um outro, cor de xanxim no solo, coração de carvalho. Ruge o agressor. Como ousa caçar em nosso território? As rochas ensolaradas pertencem ao clã do trovão. Depois desta noite, garra de tigre, este território passa a ser apenas outra caça do clã do rio. Responde o gato cor de xanxim, cuspindo as palavras. Um uivo de alerta, estridente e ansioso, chega a dar margem no rio. Cuidado! Aí vem mais guerreiros do clã do rio. Garra de tigre se vira e vê corpos lustrosos e molhados saindo da água abaixo das rochas. Os guerreiros do clã do rio, encharcados e em silêncio, vão para a beira e se precipitam na batalha, sem nem sequer se preocupar em sacudir a água do pelo. O gato escuro lança um olhar furioso para o coração de carvalho. Você e seus guerreiros podem nadar como lontras, mas não pertencem a esta floresta. Tá. Ele arreganha a boca, mostrando os dentes, enquanto o gato se debate sob seu corpo. No meio do alarido se destaca o grito desesperado de uma gata do clã do trovão. Um felino de pelo eriçado do clã do rio conseguiu imobilizar a guerreira marrom, deitando-a de barriga no chão. Agora ele ataca o pescoço. Da boca ainda pinga a água do rio. Garra de tigre ouve o grito e solta coração de carvalho. Com um pulo vigoroso, afasta da gata o guerreiro inimigo e ordena: depressa, pelo de rato, corra! Grita antes de atacar o gato do clã do rio, que tinha ameaçado a amiga. Pelo de rato obedece, tropeçando nas próprias patas e tremendo por causa de um profundo corte no ombro. Atrás dela, Garra de tigre cospe com raiva quando o gato do clã do rio lhe abre uma fenda no nariz. O sangue o cega por um instante, mas ele se joga para a frente de qualquer maneira e crava os dentes na perna traseira do inimigo. O gato do clã do rio dá um grito agudo e consegue se soltar.
Garra de tigre! O rugido vem de um guerreiro de cauda vermelha como pelo de raposa. Isso é inútil! São inúmeros os guerreiros do clã do rio. Não, Rabo Vermelho, o clã do trovão jamais será vencido. Vocifera a Garra de Tigre, pulando para o lado do companheiro. Este território é nosso! O sangue jorra de seu focinho largo e negro, e ele sacode a cabeça, impaciente, espalhando gotas vermelhas pelas rochas. O clã do trovão vai reconhecer sua coragem, Garra de Tigre, mas não podemos nos dar ao luxo de perder mais nenhum guerreiro, Rabo Vermelho argumenta. Estrela Azul jamais admitiria que seus guerreiros lutassem em situação tão adversa. Teremos outra oportunidade para se vingar esta derrota. Ele recebe com firmeza o olhar com cor de âmbar de Garra de Tigre, dá um passo para trás e salta para a pedra à beira da floresta. Bater em retirada, clã do trovão! Em retirada! Ele grita. Imediatamente os guerreiros se contorcem e conseguem se desvencilhar dos adversários. Salivando e rosnando, recuam na direção de Rabo Vermelho. Pelo espaço de uma batida de coração, os gatos do clã do rio ficam confusos. Teria sido assim tão fácil vencer a batalha? Coração de Carvalho dá um grito de alegria. Assim que o ouvem, os guerreiros do clã do rio elevam as vozes e se juntam ao seu representante, comemorando a vitória. Rabo Vermelho olha para seus companheiros. Com um movimento rápido de cauda, dá o sinal. Os gatos do clã do trovão penetram na mata em direção às rochas ensolaradas e desaparecem entre as árvores. Garra de Tigre é o último. Hesita à beira da floresta e olha para trás, para o campo de batalha manchado de sangue. Seu rosto é assustador, os olhos, fendas raivosas. Então, com um salto, ele se embrenha na floresta silenciosa para juntar ao clã. É noite. Numa clareira deserta, uma gata olha para o céu. Está sozinha, é velha e acinzentada. Em meio às sombras, ouve a respiração e sente a inquietude dos gatos que dormem. Uma pequena gata atartarugada surge de um canto escuro, com passos rápidos e silenciosos. A gata cinza abaixa a cabeça num cumprimento. Como está, pelo de rato? Mia. As feridas são profundas, Estrela Azul, responde a tartarugada, acomodando-se na grama úmida pelo orvalho. Mas ela é jovem e forte, logo vai ficar boa. E os outros? Pergunta Estrela Azul. Também vão se recuperar. Estrela Azul suspira. Temos sorte de não ter perdido nenhum dos nossos guerreiros dessa vez. Você é uma curandeira talentosa, Folha Manchada. Ela volta a inclinar a cabeça, observando as estrelas. Estou profundamente perturbada com a derrota de hoje. Desde que me tornei a chefe do clã do trovão, jamais tínhamos sido vencidos em nosso próprio território, murmura. São tempos difíceis para o nosso clã. A estação do renovo está atrasada e nasceram menos filhotes. Para sobreviver, o clã do trovão precisa contar com mais guerreiros. Mas o ano mal começou, observa calmamente Folha Manchada. Haverá mais filhotes quando chegar a estação das folhas verdes. A gata cinza balança os ombros largos, talvez, mas leva tempo para adestrar os jovens para a guerra. Para o clã do trovão defender seu território, é necessário que haja novos guerreiros logo que possível. Você está pedindo respostas ao clã das estrelas? Mia Folha Manchada com delicadeza, seguindo o olhar de Estrela Azul e contemplando a faixa de estrelas que piscam no céu escuro. E é em horas assim que precisamos das palavras de antigos guerreiros para nos ajudar. O clã das estrelas se comunicou com você? Pergunta a líder. Não, e já se passaram algumas luas, Estrela Azul. De súbito, uma estrela cadente risca o céu sobre as árvores. A cauda de Folha Manchada mexe e o pelo ao longo de espinhas se arrepia. As orelhas de Estrela Azul se reteçam, mas ela mantém silêncio enquanto Folha Manchada continua a fitar o céu. Depois de alguns instantes, Folha Manchada abaixa a cabeça e se dirige à Estrela Azul.
Foi uma mensagem do clã das estrelas? Sussurra. Seu olhar se torna distante. Só o fogo pode salvar nosso clã. O fogo? Estrela Azul repete. Mas o fogo é temido por todos os clãs. Como pode nos salvar? Folha Manchada balança a cabeça. Não sei, admite. Mas essa foi a mensagem que o clã das estrelas decidiu partilhar comigo. A líder do clã do trovão fixa os olhos azuis e claros na curandeira e Mia. Você nunca se enganou até agora, Folha Manchada. Se o clã das estrelas falou, assim será. O fogo vai salvar nosso clã. Capítulo 1. Estava muito escuro. Ferrugem sentia que havia algo por perto. O jovem gato arregalou os olhos ao observar atentamente a vegetação. Não conhecia o lugar, mas os odores estranhos o atraíam em direção às sombras. A barriga roncava, lembrando-lhe a fome. Abriu ligeiramente a boca para deixar os cheiros fortes da floresta alcançarem as glândulas olfativas do céu da boca. Odores bolorentos de humo de folha se misturavam com o aroma tentador de uma criatura pequena e peluda. De súbito, um risco cinza passou correndo por ele. Ferrugem ficou parado, prestando atenção. Alguma coisa se escondia entre as folhas, a menos de 2 caudas de distância. Sabia que era um camundongo. Sentia no fundo do pelo das orelhas o rápido pulsar de um pequeno coração. Ferrugem salivou, tranquilizando o estômago barulhento. Em breve sua fome seria satisfeita. Agachou-se lentamente, preparando-se para o ataque. Estava na direção contrária à do vento. Sabia que o camundongo não tinha conhecimento da sua presença. Ferrugem examinou mais uma vez a posição da presa, jogou bem os quadris para trás e pulou, levantando as folhas caídas no chão da floresta. O camundongo procurou um buraco no chão onde se esconder, mas Ferrugem foi mais rápido. Conseguiu apanhá-lo no ar, prendendo a criatura indefesa com as garras afiadas, atirando-a para o alto e vendo-a cair no chão coberto de folhas. O camundongo aterrissou, atordo, mas vivo. Tentou correr, mas o gato voltou a agarrá-lo. Jogou-o longe mais uma vez, agora um pouco mais adiante. O camundongo ainda conseguiu dar alguns passos trôpegos antes de Ferrugem alcançá-lo. Foi quando se ouviu um forte barulho que fez Ferrugem olhar à volta. Com isso, o camundongo conseguiu se soltar. Quando Ferrugem se virou, viu a presa disparar na escuridão entre as raízes entrelaçadas de uma árvore. Zangado, Ferrugem desistiu da caça. Girou o couro com os olhos verdes, atentos, procurando descobrir o que era o barulho que lhe custara o almoço. O ruído como de pedrinhas caindo numa superfície dura, tornando-se mais familiar. Ferrugem arregalou os olhos. A floresta tinha desaparecido. Ele se viu numa cozinha quente e abafada, enroscado na cama. A luz da lua passava pelas janelas, lançando sombras no chão liso e irregular. O barulho fora causado pelas bolinhas de ração dura, seca, colocadas na sua tigela. Ferrugem tinha sonhado. O gato levantou a cabeça e apoiou o queixo na lateral da cama. Sentiu uma coceira incômoda sob a coleira. No sonho, tinha sentido uma corrente de ar fresco despentear o pelo macio onde a coleira normalmente pinicava. Ferrugem rolou o corpo no chão e saboreou o sonho por mais alguns momentos ainda. Percebia cheiro de camundongo. Era a 3ª vez desde a lua cheia que tinha o mesmo sonho, e todas as vezes o camundongo escapara de suas garras. Ferrugem passou a língua nos lábios. Da cama sentiu o cheiro pouco apetitoso da ração. Os donos sempre enchiam sua tigela antes de ir dormir. O odor poeirento afugentou os cheiros prazerosos do sonho, mas o estômago continuava roncando e o gato espichou as patas para o acordar, atravessando a cozinha para jantar. A comida lhe pareceu seca e sem gosto. Relutante, Ferrugem engoliu mais uma porção.
Afastou-se da tigela e saiu pela pequena passagem recortada da porta da cozinha, esperando que o cheiro do jardim trouxesse de volta a sensação do sonho. Do lado de fora, a lua brilhava, chovino. Alerta, Ferrugem percorreu o jardim bem cuidado, seguindo o caminho de cascalho iluminado pelas estrelas, sentindo as pedrinhas frias e cortantes sobre as patas. Defecou debaixo de um arbusto de folhas verdes brilhantes e flores muito roxas, cujo perfume excessivamente doce impregnava o ar úmido. O gato retorceu o lábio para espantar aquele cheiro das narinas. Em seguida, instalou-se no alto da cerca que marcava os limites do jardim. Era um dos seus lugares favoritos, pois dali podia ver os jardins vizinhos e também a densa floresta verde do outro lado. A chuva tinha parado. Atrás dele, a grama cortada, rente, estava banhada pelo luar. Mas além da cerca, a floresta estava cheia de sombras. Ferrugem esticou o pescoço para inspirar o ar úmido. A pele estava morna e seca, grossa pelagem. Mas ele sentia o peso das gotas de chuva que pingavam no pelo avermelhado. Ouviu os donos chamando-o da porta dos fundos. Se fosse para casa, seria recebido com carinhos e palavras gentis. Seria acolhido na cama deles, onde se enroscaria, ronronando quentinho na dobra de um joelho. Mas dessa vez, Ferrugem ignorou as vozes dos donos e voltou a olhar para a floresta. O cheiro fresco da vegetação tinha se acentuado depois da chuva. De repente, sentiu o pelo da espinha se arrepiar. Seria coisa se mexendo lá fora? Alguma coisa que observava? Ferrugem arregalou os olhos, mas era impossível ver ou farejar qualquer coisa no ar escuro impregnado do cheiro das árvores. Levantou o queixo, destemido, ficou de pé e espichou o corpo, cravando as garras na cerca enquanto esticava as pernas e arqueava as costas. Fechou os olhos e inalou o cheiro da floresta mais uma vez. O odor parecia lhe prometer alguma coisa, atraindo-o na direção das sombras sussurrantes. Tensionando os músculos, agachou-se por um momento. Pulou com uma leveza na direção da grama irregular do outro lado da cerca. Ao pousar, o guizo do pescoço soou no silêncio da noite. Aonde você está indo, Ferrugem? Uma voz familiar miou atrás dele. Ferrugem olhou para cima. Um jovem gato preto e branco se equilibrava sem jeito na cerca. Olá, Borrão, Ferrugem respondeu. Você não vai entrar na floresta, vai? Perguntou o Borrão, arregalando os olhos cor de ambar. Vou só dar uma olhadinha, Ferrugem prometeu, remexendo-se com certo incômodo. Eu é que não vou com você, é perigoso, disse Borrão, franzindo o nariz negro para expressar seu desagrado. Henry disse que uma vez entrou na floresta. O gato ergueu a cabeça e apontou o nariz na direção além da cerca para o jardim onde Henry morava. Aquele gato gordo e vermelho nunca entrou na floresta, Ferrugem debochou. Ele mal saiu do próprio jardim desde a ida ao veterinário. Só pensa em comer e dormir. Não é bem assim. Ele apanhou um papo roxo lá. Borrão insistiu. Se isso aconteceu, foi antes de ir ao veterinário. Agora reclama dos passarinhos que perturbam o seu cochilo. De qualquer maneira, Borrão continuou ignorando o sarcasmo contido na miada do amigo. Henry me disse que na floresta existe todo tipo de animais perigosos, enormes felinos selvagens que comem coelhos vivos no café da manhã e afiam as patas em ossos velhos. Vou só dar uma espiada, Ferrugem miou. Não vou demorar. Depois não diga que não avisei, ronronou o Borrão, que então virou-se pulando da cerca para seu... Ferrugem sentou-se na grama maltratada além da cerca, deu uma lambida nervosa no ombro, perguntando-se quanto havia de verdade nas palavras de Borrão. De repente, seu olho percebeu o movimento de uma pequena criatura que corria para baixo de uns arbustos. O instinto o fez se agachar,
Devagar, uma pata depois da outra, rastejou para frente no meio da vegetação. As orelhas se retesaram, as narinas pulsaram. Sem piscar, foi na direção do animal. Ele o via claramente agora, sentado entre os galhos farpados, mordiscando uma grande semente que tinha entre as patas. Era um camundongo. Ferrugem balançou os quadris de um lado para o outro, preparando-se para pular. Prendeu a respiração para evitar que o guizo voltasse a tocar. Estava tão empolgado que o coração acelerou. Era ainda melhor que o sonho. Foi quando o estalo repentino de galhos e folhas secas o fez saltar. O griso ressoou traiçoeiro e o camundongo escapou velozmente pela parte mais espessa do emaranhado dos arbustos. Impossível! Ferrugem olhou à volta, viu mais adiante a ponta branca de um rabo vermelho e peludo passando por uma moita de samambaias altas. O cheiro era forte e estranho. Tratava-se sem dúvida de um carnívoro, mas não era gato nem cachorro. Distraído, Ferrugem se esqueceu do camundongo e ficou observando curiosamente o rabo vermelho. Queria vê-lo melhor. Todos os sentidos de Ferrugem se aguçaram quando ele pôs a avançar. Então percebeu outro barulho, que vinha de trás, mas parecia surdo e distante. Girou as orelhas para trás para ouvir melhor. Seriam as patas? Perguntou-se sem desviar o olhar do pelo estranho e vermelho. E seguiu em frente sorrateiro. Foi só quando o som ficou mais claro às suas costas e as folhas estalaram mais perto que Ferrugem se conta de que estava em perigo. A criatura o atingiu como uma explosão e Ferrugem foi jogado para o lado em uma moita de urtigas. Ele se contorceu e gritou, tentando escapar do agressor que se colocara às suas costas e o prendera com garras incrivelmente afiadas. Sentiu no pescoço os dentes pontudos, encolheu o corpo retorcendo-se dos bigodes a cauda, sem conseguir se soltar. Por um instante se viu indefeso, ficou imóvel, pensando rápido, jogou-se de costas no chão. Por um instinto sabia como era perigoso expor a barriga macia, mas era sua única chance. Teve sorte, a manobra pareceu funcionar. Ouviu um uf sob o corpo, como se o agressor tivesse perdido o fôlego, debatendo-se com violência. Ferrugem conseguiu se libertar. Sem olhar para trás, disparou de volta para casa. Atrás dele, um barulho de patas avisava que o atacante não desistira. Mesmo com as feridas doendo sob o pelo, Ferrugem decidiu que era melhor virar-se e enfrentá-lo do que ser novamente atacado. Parou com uma derrapada e, girando, encarou a criatura que o perseguia. Era outro jovem gato, de pelo cinza, grosso e felpudo, com pés fortes e o rosto largo. Num tic-tac de coração, Ferrugem percebeu o cheiro que se tratava de um macho e pressentiu a força de seus ombros firmes sobre a pelagem macia. Foi quando o agressor pulou sobre ele e a toda velocidade. Pego de surpresa pela guinada de Ferrugem, o gato atordoado se esborrachou. O impacto deixou Ferrugem sem fôlego e ele cambaleou. Mas logo se colocou de pé e arqueou as costas, eriçando o pelo laranjado, pronto para pular em cima do outro gato. Mas o agressor simplesmente sentou e começou a lamber a pata dianteira, sem nenhum sinal de agressividade. Ferrugem sentiu-se estranhamente desapontado. Cada membro do seu corpo estava tenso, pronto para lutar. Ei, você aí, seu gatinho de gente, miou animado o felino cinza. Para um gato doméstico, você até que luta muito bem. Ferrugem manteve-se na ponta dos pés por um instante, a se perguntar se voltava a atacar ou não. Mas lembrou-se da força das patas do agressor quando fora imobilizado no chão. Então abaixou-se, soltou os músculos e esticou as costas. E vou lutar com você de novo se for necessário, rosnou. A propósito, meu nome é Pata Cinzenta, continuou o gato cinza, ignorando a ameaça de Ferrugem. Estou em treinamento para ser um guerreiro do clã do trovão.
Ferrugem permaneceu em silêncio, não entendia o que aquele cinza alguma coisa estava miando, mas sentiu que a ameaça tinha passado. Disfarçou sua confusão, inclinando-se para lamber o peito eriçado. O que um gatinho de gente como você está fazendo na floresta? Não sabe que é perigoso? Perguntou o Pata Cinzenta. Se você é a coisa mais perigosa que a floresta tem para oferecer, acho que posso encarar, Ferrugem desdenhou. Pata Cinzenta olhou por um momento, estreitando os grandes olhos amarelos. Ah, estou longe de ser o mais perigoso. Se eu fosse ao menos meio guerreiro, teria ferido de verdade um intruso como você. Ferrugem sentiu um arrepio de medo ao ouvir as terríveis palavras. O que aquele gato queria dizer com intruso? De qualquer maneira, miou Pata Cinzenta, usando os dentes afiados para tirar um pedaço da grama entre as patas. Não achei que valia a pena machucá-lo. Está na cara que você não pertence a um dos outros clãs. Outros clãs? Ferrugem confuso repetiu. Pata Cinzenta deu um assovio impaciente. Você deve ter ouvido falar dos 4 clãs de guerreiros que caçam nesta área. Eu pertenço ao clã do Trovão. Os outros clãs estão sempre tentando roubar as presas do nosso território, principalmente o clã das sombras. Eles são tão ferozes que teriam cortado você em tiras sem nenhuma pergunta. Pata Cinzenta parou de falar para cuspir com raiva e continuou. Eles vêm para tomar as presas que são nossas por direito. É tarefa dos guerreiros do clã do Trovão manter-os fora do nosso território. Quando terminar meu treinamento, também serei tão perigoso que farei os outros clãs temerem nas peles pulguentas. Eles não vão ousar se aproximar de nós. Ferrugem estreitou os olhos. Aquele devia ser um dos gatos selvagens sobre os quais Borrão o tinha alertado. Vivendo sem luxo na floresta, caçando e lutando uns contra os outros pelo último pedaço de comida. Mesmo assim, Ferrugem não sentiu medo. Na verdade, era difícil não admirar aquele gato confiante. Você ainda não é um guerreiro? Perguntou. Por quê? Pensou que eu fosse? Pata Cinzenta miou, orgulhoso, balançando a cabeça larga e peluda. Falta ainda muito tempo para eu ser um guerreiro de verdade. Primeiro preciso passar pelo treinamento. Os jovens precisam ter 6 luas de idade antes de sequer começar o treinamento. Hoje é a minha primeira noite como aprendiz. Por que você não arruma um dono com uma casa bonita e aconchegante? Sua vida ia ser muito mais fácil, Ferrugem argumentou. Existem muitas que ficariam com um gato como você. Basta ficar uns dias num lugar onde possam vê-lo, fazendo cara de fome. E elas vão me dar para comer bolinhas que parecem cocô de coelho e mingau mole. Pata Cinzenta interrompeu. Nem morto. Não consigo pensar em nada pior do que ser um tinho de gente. Eles não passam de brinquedos de 2 patas, comendo umas coisas que não parecem comida, defecando em uma caixa de areia, colocando o nariz na rua só quando as 2 pernas permitem. Isso não é vida. Aqui é selvagem, é a liberdade. Entramos e saímos na hora que dá na telha. Terminou a fala com uma cusparada orgulhosa e miou com malícia. Se nunca experimentou um camundongo fresquinho, você ainda não viveu. Já provou um camundongo? Não, Ferrugem admitiu meio na defensiva. Ainda não. Acho que nunca vai entender, Pata Cinzenta suspirou. Você não nasceu selvagem, o que faz uma enorme diferença. É preciso nascer com sangue de guerreiro nas veias ou sentir o vento nos bigodes. Gatos que nascem nos ninhos das 2 pernas não podem sentir a mesma coisa. Ferrugem lembrou como se sentira no sonho. Isso não é verdade, miou indignado. Pata Cinzenta não contestou. De repente interrompeu uma lambida pelo meio e com a pata ainda levantada cheirou o ar. Farejo gato do meu clã, murmurou. É melhor você ir. Eles não vão tarde de encontrá-lo caçando no nosso território.
Ferrugem olhou à volta, perguntando-se como Pata Cinzenta podia saber que um gato se aproximava. Ele não conseguia perceber nenhum cheiro diferente na brisa que recendia a folha, mas seu pelo arrepiou com o tom de urgência da voz de Pata Cinzenta. Depressa! Pata Cinzenta voltou a sussurrar. Corra! Ferrugem se preparou para pular nos arbustos, sem saber para que lado era seguro se atirar. Mas já era tarde demais. Ouviu às suas costas um miado firme e ameaçador. O que está acontecendo aqui? Ferrugem se voltou e viu uma grande gata cinzenta surgindo magicamente na vegetação. Era magnífica, fios brancos lhe saíam do focinho e uma feia cicatriz dividia o pelo dos ombros. Mas a pelagem cinza e lisa brilhava como prata à luz da lua. Estrela Azul! Ao lado de Ferrugem, Pata Cinzenta agachou e estreitou os olhos. Inclinou-se ainda mais quando um outro gato, dourado e malhado, entrou na clareira logo atrás da gata. Você não deve ficar tão perto do lugar dos duas patas, Pata Cinzenta. Grunhiu zangado o gato dourado, apertando os olhos verdes. Eu sei, coração de leão, me desculpe, disse Pata Cinzenta, abaixando os olhos na direção das patas. Ferrugem fez como Pata Cinzenta e agachou no chão da floresta, crispando as orelhas nervosamente. Aqueles gatos tinham um quê de força que ele nunca tinha visto em nenhum de seus amigos do jardim. Talvez Borrão tivesse razão em adverti-lo. Quem é ele? A gata perguntou. Ferrugem se encolheu sob o olhar de Estrela Azul. Os olhos azuis penetrantes o fizeram sentir-se ainda mais vulnerável. Ele não é uma ameaça. Pata Cinzenta miou rapidamente. Não é um guerreiro de outro clã, apenas um gato de estimação dos duas pernas e vive fora dos nossos territórios. Apenas um gato de estimação dos duas pernas? As palavras encheram Ferrugem de raiva, mas ele segurou a língua. O olhar de advertência de Estrela Azul lhe disse que ele percebera a raiva dos olhos dele. Ferrugem disfarçou. Esta é Estrela Azul, a líder do meu clã. Pata Cinzenta cochichou para Ferrugem. Ele é o coração de leão, o mentor. É ele que está me treinando para ser um guerreiro. Obrigado pela apresentação, Pata Cinzenta, miou o coração de leão com frieza. Estrela Azul continuava a encarar Ferrugem. Você luta para um gato de estimação dos duas pernas, miou. Ferrugem e Pata Cinzenta trocaram olhares confusos. Como ela sabia? Estivemos observando vocês dois. Queríamos saber como você lidaria com o invasor. Pata Cinzenta. Você o atacou com bravura. Pata Cinzenta ficou agradecido pelo elogio da líder. Sentem os dois, miou Estrela. Em seguida, olhando para Ferrugem, acrescentou. Você também, gatinho de gente. Ferrugem sentou de imediato, enfrentando tranquilamente o olhar da gata. Você reagiu bem à investida, gatinho de gente. Pata Cinzenta é mais forte, mas você soube usar a inteligência para se defender. E o encarou quando ele o perseguiu. Nunca tinha visto um gatinho de gente fazer isso. Ferrugem fez um gesto de agradecimento, surpreso por aquele elogio inesperado. As próximas palavras o deixaram ainda mais empenado. Tentei imaginar como você se comportaria aqui, fora do lugar dos duas pernas. Patrulhamos esta fronteira o tempo todo. Vi você muitas vezes sentado na cerca, olhando para a floresta. E agora finalmente ousou colocar as patas aqui. Estrela Azul fitou-a, pensativa. Parece que você tem mesmo a habilidade natural para caçar. Olhos agudos, teria agarrado aquele camundongo se não tivesse hesitado tanto. Mesmo? Ferrugem quejou. Coração de Leão se manifestou. Seu miado profundo era respeitoso, mas insistente. Estrela Azul, isso é um gatinho de gente. Não devia estar caçando no território do clã do Trovão. Mande-o embora de volta para a casa dos duas pernas. Ferrugem arrepiou-se com as palavras de dispensa de Coração de Leão. Me mandar para casa? Miou impaciente. Ficara orgulhoso com as palavras de Estrela Azul. Ela o notara, tinha se impressionado com ele.
mas só vim aqui para caçar um ou dois camundongos. Tenho certeza de que há bastante para todos. Estrela Azul, que tinha virado a cabeça para ouvir Coração de Leão, voltou-se para Ferrugem. Os olhos azuis brilhavam com raiva. Nunca há o bastante para todos, disparou. Se você não tivesse uma vida folgada, com comida à vontade, saberia disso. Ferrugem ficou confuso com a súbita raiva de Estrela Azul, mas um único olhar para o rosto apavorado de Pata Cinzenta bastou-lhe para saber que falara demais. Coração de Leão colocou-se ao lado da líder. Os dois guerreiros pareciam maiores agora. Ao mirar o olhar ameaçador de Estrela Azul, Ferrugem viu seu orgulho desaparecer. Não estava lidando com gatos que se aconchegam em frente a lareiras. Aqueles eram felinos maus e famintos, que provavelmente iriam terminar o que Pata Cinzenta tinha começado. Bom, pessoal, esse foi o final do capítulo 1. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, se puder, se possível, deixe um comentário do porquê não gostou, o que eu preciso melhorar. E uma quantia considerável gostar desse novo tema, né? Desse novo material que eu estou trazendo para vocês. Eu continuo com o capítulo 2. Valeu, um abraço, até mais. Quer saber? Eu vou conseguir só alguns ferros, tipo assim, pra fazer espada de carinho. Bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Opa. Essa. Legal, achei ouro aqui também. Bah, como é que vai ser se a gente tiver costume de achar diamante? Ah, vamos fazer tudo de diamante. Ah, será? Só tá sem